Moisés teve um choque, uma decepção muito grande quando ele saiu ali da corte do Egito, muito bem no palácio, e foi visitar o povo de Deus. Quando chegou lá, ele encontrou aquele povo de Deus na fornalha, amassando barro, e ele resolveu que ele tinha que ser um instrumento de Deus para a libertação daquele povo. E nesse sentimento verdadeiro, nesse desejo verdadeiro, ele já começou logo ali a sua obra matando um egípcio. E no outro dia, estava no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, no Jornal da Band, espalhado pelo mundo inteiro o que Moisés tinha feito. E a pergunta é, quem foi que contou? Os próprios irmãos, os próprios israelitas, e ali Moisés teve que fugir. Ou seja, ele quis libertá-los, quis trabalhar a favor deles, mas eles não entenderam, não compreenderam, e lançaram-no num deserto de 40 anos por causa disso. Mas mesmo assim, lá em Hebreus, Moisés deixa claro que escolheu fazer parte do povo de Deus. Mesmo sofrendo a vergonha e a ignomínia daquele povo, ele queria estar junto com aquele povo. Então, por isso que é bom criar os nossos filhos na igreja, por isso que é bom estar em comunhão com os irmãos, porque nós somos o povo de Deus, nós somos o rebanho de Deus, nós somos as ovelhas do pasto e do pastoreio de Deus. Por causa dele, por causa da graça dele, por causa da bondade dele e da misericórdia dele sobre as nossas vidas. A igreja é esse paradoxo de santidade e pecaminosidade. Ela é santa, a noiva do Cordeiro, sem mácula, sem ruga, mas também é pecadora. Ela é pecadora porque eu faço parte dela, porque você faz parte. Mas ela é santa por causa da presença de Deus, por causa da presença de Jesus. Amém? Nós estamos muito felizes aqui nessa manhã, porque nós estamos recebendo aqui conosco a Esther, mas a sua filha Luana. Queria que elas ficassem de pé para a igreja conhecê-las. Elas estão vindo da Espanha, estão passeando no Brasil e estão aqui conosco nessa manhã. Sejam bem-vindas. Deus abençoe vocês. É bom tê-las aqui. Juntamente com os outros visitantes que estão aqui, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, pode se sentar. Arnaldo está lembrando que a Esther já foi membro aqui da igreja, depois foi para a Espanha e agora está aqui de passeio. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Mais alguém nos visitando nessa manhã? Já apresentamos, Jorge? Já foram apresentados? Então é só mesmo fazer menção da Esther e da Luana. Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Capítulo 32, a partir do versículo 22. Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 22. Livro de Gênesis, capítulo 32, mais uma porção da história de Jacó, essa muito conhecida, muito ouvida, muito pregada e até cantada, né, por nós, essa experiência de Jacó com Deus. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem, e disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó:
não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Até aqui. Senhor, graças te damos por estarmos aqui nessa manhã. A tua presença é real e verdadeira aqui neste lugar. A tua palavra, ela nos alimenta, alimenta o coração, alimenta a alma, alimenta o espírito, ela nos alimenta espiritualmente. Ela fortalece a nossa fé, ela ilumina os nossos olhos, ela abre a nossa compreensão, ó Deus, para entender quem é o Senhor, a tua vontade, os teus propósitos, e ela é a nossa bússola também. Então, nós queremos te suplicar, é uma súplica, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, que o Espírito do Senhor tome as nossas mentes e os nossos corações. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Quantos anos Jacó ficou na região de Padã Arã? 20 anos. Essa questão do tempo, ela é muito importante. Os pensadores, filósofos cristãos, não cristãos, todos eles, de um modo geral, sempre dedicaram algum tempo, gastaram tempo para pensar nessa questão do tempo e aquilo que o tempo exerce e faz sobre a nossa vida. Todos nós, fisicamente, sofremos uma ação do tempo. E nesse tempo em que nós vivemos, as coisas que nós vivenciamos e as experiências que nós vivemos, elas também exercem uma ação sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre o nosso espírito. E quando nós olhamos para Eclesiastes, na perspectiva de Salomão, considerado um dos homens mais sábios de todos os tempos, ele vai dizer que o coração do sábio consegue discernir o tempo e o modo, porque para todo propósito existe tempo e existe modo. Ou seja, o que ele está dizendo, sem ser de uma forma simplista e nem reducionista, mas de uma forma muito clara, inteligível e orientadora, é que para todas as coisas que nós pretendermos realizar, toda realização, todo propósito tem o seu tempo próprio. E além de ter o seu tempo próprio, tem também o jeito certo, a forma certa, a maneira certa de ser feita, de ser realizada. E quem é sábio em Deus, que pensa, que escrutina a vida, há de entender e de compreender a importância de relacionar o que fazer, como fazer e em que tempo fazer. Então, são 20 anos que se passam da vida de Jacó, que ele gasta a sua existência ali na terra de Padã Arã, servindo ao seu sogro, o Labão. A pergunta é, o que Deus queria fazer na vida dele durante esses 20 anos? Essa é uma pergunta que nós quase sempre não nos fazemos, mas que precisamos fazê-la. Se nós temos a convicção de que a nossa vida ela é guiada por Deus,
Se nós pedimos a Deus para nos guiar, para nos dirigir, para nos orientar, então essa pergunta precisa ser feita. O que Deus queria fazer na vida de Jacó durante esses 20 anos na terra de Padã-Arã, na casa de Labão, na casa do seu sogro? O que foi que Deus fez na vida de Jacó? Deus lhe ensinou algumas coisas muito importantes, que eu falei no domingo à noite. Eu estava lendo um líder que comanda muitas pessoas. É um homem respeitado em termos de liderança, de gerenciamento no mundo inteiro. E graças a Deus é um homem crente, e ele estava dizendo que todas as vezes que ele vai tomar uma decisão, se tem gente envolvida, se tem pessoas envolvidas, ele diz que pensa, repensa e torna a pensar. Porque pessoas são importantes para Deus. O que as pessoas sentem, o sentimento delas, os valores que elas carregam dentro do coração, pelo simples fato de ser um ser humano, ela tem uma grande importância para Deus. E Jacó não entendia isso. E Deus tinha uma perspectiva para ele de que ele fosse um grande homem de Deus, que ele fosse um líder de Deus, que as famílias da terra, que toda a humanidade fosse, de fato, abençoada por Jacó. Então Deus precisava lhe ensinar que para Deus as pessoas são importantes. O sentimento das pessoas são importantes. E ele não respeitou o sentimento do irmão, ele não respeitou o sentimento do pai, ele não titubeou em enganá-los, em passar-lhes a perna, pensando somente nele e não pensando neles. Então Deus precisava lhe ensinar isso. E ele aprendeu da forma mais dolorosa. Ele aprendeu também sendo enganado. E foi enganado pelo seu sogro mais de uma vez. O que mais que Deus ensinou para Jacó? A questão do caráter. Nesses 20 anos, Deus estava forjando o caráter de Jacó. Foi preciso tirá-lo do convívio da família, levar para uma terra estranha, colocá-lo numa zona de desconforto, desprotegido, inseguro, sujeito, dependente, subjugado a uma outra cultura, a uma outra instância de poder que era o sogro e que não o olhava como um ser humano. O sogro também olhava para ele única e exclusivamente na perspectiva daquilo que Jacó podia lhe oferecer. E nesse ambiente, Deus então trabalha no caráter de Jacó. Deus faz de Jacó, pelas circunstâncias criadas, um homem extremamente trabalhador. E nós falamos aqui no domingo à noite que do rebanho que o sogro lhe entregou nas mãos, o furtado, o despedaçado, nunca foi encontrado. Porque de dia, o que acontecia? O que acontecia durante o dia? O calor me consumia. De noite, o frio afugentava o sono dos meus olhos. 20 anos árduos, trabalhando arduamente, de dia e de noite, incansavelmente. O que isso exerce na estrutura emocional e no caráter de uma pessoa? Que transformações que essa imposição do trabalho imprime na vida e no caráter da pessoa.
Então, ele está aprendendo que para Deus é importante as pessoas, a forma como nós falamos com as pessoas. Para Deus é importante a maneira como eu me dirijo a outro ser humano. Existe um Deus na terra, Criador dos céus e da terra, e que, segundo as Escrituras, nós somos todos irmãos. Nós cremos pela palavra de Deus que todos nós viemos de um mesmo Pai, viemos de um mesmo tronco. Então, independentemente da raça, da cor, da posição social, um ser humano é extremamente valioso para Deus, ao ponto de a palavra de Deus dizer que um ser humano vale mais do que o mundo todo. E aí, às vezes, nós estamos numa posição de poder temporário, de destaque, como estava o Labão, que agora é o sogro de Jacó, é sogro, está numa posição de poder, está numa posição de mando. Jacó depende dele para sobreviver, o Jacó depende dele para ter um teto, depende dele para pagar as contas. E ele, sabendo disso, se aproveita da oportunidade para subjugar, para maltratar e para fazer coisas com Jacó que não se deve fazer a um ser humano. Esquecendo-se Labão que existe um juiz de toda a terra e que não admite essas coisas. Eu dizia que Jacó é um homem de Deus. Mas um homem de Deus, ele é reconhecido pela forma como ele trata os outros. Então Deus precisava ensinar para Jacó: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas como é que Deus pode abençoar as famílias da terra se Jacó ele não ama o ser humano? Se ele não trata bem o ser humano, se ele não sabe conversar com o ser humano, se ele não sabe se dirigir a um ser humano, a não ser arrebentando, a não ser atropelando, a não ser machucando, diminuindo, como é que ele vai ser uma bênção nas mãos de Deus e um abençoador? Então, meus queridos e amados irmãos, para Deus é muito importante a forma como nós tratamos as outras pessoas. Para Deus é muito importante a forma como eu trato a minha esposa, a Márcia, é muito importante a forma como eu trato a Débora, como eu trato Samuel, como eu trato os irmãos, como eu trato as meninas que trabalham lá em casa, como eu trato o frentista, como eu trato o flanelinha, como eu trato o garçom que me atende. Para Deus é muito importante, porque Deus, a nosso respeito, a semelhança de Jacó, Ele espera abençoar as famílias da terra por nosso intermédio. Deus espera que as pessoas sejam abençoadas por nosso intermédio. Jacó certamente teve tempo, 20 anos, para poder avaliar todo o mal que ele havia feito ao seu irmão e a seu pai. Para poder aprender que a forma como nós tratamos as pessoas tem importância para Deus. Nós não podemos tratar as pessoas de forma abjeta, não podemos tratá-las de modo a diminuí-las, e tampouco podemos usá-las, nos aproximar de quem quer que seja, para tirar proveito como Labão estava fazendo com Jacó. Essa é uma coisa que nós não podemos nos esquecer dela. Outra coisa são aspectos do caráter. Jacó, pela graça de Deus, se transformou num homem íntegro e num homem trabalhador. Um homem extremamente trabalhador. E eu dizia aqui ainda, repetindo, parte do que falamos no domingo à noite, e faz parte, estava lendo isso ontem, estava revendo um texto que escrevi há algum tempo, analisando a questão da ética protestante que o Max Weber escreveu. E para nós, os protestantes, faz parte da nossa ética. A nossa vivência cotidiana, a forma como nós nos relacionamos com o trabalho,
A maneira como nós realizamos as coisas que são colocadas nas nossas mãos, para nós é importante e é um reflexo de que Deus realmente está conosco. Eu me lembro quando eu cheguei em Anápolis, vindo de Belo Horizonte, no final de 88, começando o ano de 1989, 4 anos parado, só estudando. Outro dia o Paulão estava me explicando o que é o eira e sem beira. Sem eira e nem beira. 4 anos parado, só estudando. E eu sabia que aquele não era o momento que Deus me queria no ministério. O que eu vou fazer da minha vida? 4 anos em Belo Horizonte, 4 anos de namoro, caminhando para o 5º ano. Embora o sogro e a sogra não pressionassem, mas eu me sentia responsável. 5 anos de namoro e sem nenhuma possibilidade de fazer nenhuma proposição por causa da circunstância. E sabe qual foi a porta que Deus me abriu? Que era uma coisa que eu sonhava, que eu gostava muito e que eu tinha me preparado para isso também. Enquanto estava na universidade, Deus abriu as portas para eu dar aula. Eu apresentei meu currículo na época, na antiga Uniana, apresentei meu currículo na União Evangélica, e ambas me chamaram para dar aula. E para vocês eu posso dizer, eu nunca tinha entrado numa sala de aula na minha vida para dar aula. O único lugar que eu tinha dado aula era na escola dominical. Lá no Bom Clima, quando a irmã Maria Meirelles me pedia para ir lá, aqui na igreja, outras coisas. E eu cheguei na União Evangélica, o diretor na época, o professor Hernando, falou, olha, o professor que dava aula de economia aqui, os alunos que você vai dar aula para eles, pôs o professor para correr. Muito obrigado pelo incentivo, né? Sem eira nem beira, mais para baixo do que trazer de sapo, tentando começar a vida. E é o seguinte, essa sala que você vai entrar, o último professor foi posto para correr. Desculpa o português, né? Estou lascado, né? Mas não tem saída, o que eu vou fazer da vida? E, meus queridos irmãos, eu nunca entrei numa sala de aula para dar aula sem primeiro orar, sem primeiro pedir a graça de Deus. Nem mesmo quando eu me sentia já experiente, capaz de dominar um ambiente, capaz de dominar uma sala, eu nunca tive a arrogância ou a presunção de entrar numa sala de aula sem primeiro dizer, Senhor, eu não posso entrar aqui sozinho. Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu favor. Eu sei que o Teu bom nome repousa sobre mim. Eu quero fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Eu quero fazer o meu trabalho de modo que o Seu nome seja honrado e glorificado através da minha vida. E realmente Deus me abençoou. E realmente Deus me abençoou de uma forma extraordinária. Me fez entender que no processo ensino-aprendizagem, o afeto, a afetividade é uma das coisas mais importantes. E como eu amava muito o que eu fazia, e os alunos percebiam que eu amava, nós passamos a desenvolver uma relação afetiva. Deus é minha testemunha, o dinheiro ali para mim era secundário, embora eu precisasse desesperadamente dele. O que eu queria era fazer bem aquilo que Deus havia colocado na minha mão, para poder fazer. E quantas pessoas já ouvi dizer, mas professor não ganha nada, não dá para nada. Depende. A gente aprende pela Bíblia Sagrada e aprende no texto aqui de Jacó, que o que faz a diferença na nossa vida é a bênção de Deus. Que com a bênção de Deus, o pouco é transformado em muito.
e que sem a bênção de Deus o muito voa pela janela, é um sactel furado. Mas quando nós temos a bênção de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus, os parcos recursos são multiplicados e Deus nos permite viver uma vida digna, sustentando a nossa família com o nosso trabalho, qualquer trabalho. Então, para nós, para nossa ética cristã, evangélica, reformada, o trabalho que nós fazemos, que nós realizamos, é também uma forma que nós encontramos de mostrar para a sociedade que Deus, de fato e de verdade, é presente na nossa vida. Você crê em Deus, você ama a Deus, que bom, que legal, mas como é que eu posso ver isso? Você tem fé? Ótimo, então nós mostramos através da vida que nós vivemos. É por isso que o Labão chega no Jacó e fala assim: Jacó, não vai embora não, porque eu percebo que Deus tem me abençoado através do seu trabalho. Depois que você chegou aqui e começou a trabalhar comigo, Deus me abençoou. Eu tenho muitos irmãos aqui que são empregados e muitos irmãos que são empresários. Tem empregado que é uma bênção, não é? Mas tem empregado que a gente acha que ele é uma maldição. Me perdoem. Ele só dá prejuízo. Onde ele põe a mão quebra. Onde ele põe a mão estraga. Onde ele põe a mão o trem não anda. Tudo que ele faz fica pior do que estava. Pelo amor de Deus. Deus não está nesse negócio. Deus não está. Então, Jacó é de Deus. Tem um caráter de Deus. E onde ele coloca as mãos dele, num caráter íntegro, entendendo quem ele é, na perspectiva de Deus, no plano de Deus, de ser instrumento de Deus para abençoar, para ser uma bênção para o mundo inteiro. Então, naquilo que ele põe a mão dele, Deus põe a mão junto, Deus abençoa. Deus abençoa. E por isso que eu estava dizendo, e eu creio dessa forma, irmãos. Deus quer moldar o nosso caráter. Deus quer transformar o nosso caráter, de modo que sejamos trabalhadores, de modo que sejamos operosos, de modo que sejamos íntegros, de modo que aquilo que nós fizermos vai abençoar aquele que estiver recebendo a nossa obra, o nosso trabalho. Esse foi o que aconteceu na vida de Jacó. As pessoas são importantes para Deus. O nosso caráter é fundamental. Um caráter reto. Um caráter íntegro. Um caráter de fidelidade. Um caráter de integridade. É indispensável para que Deus seja visto na nossa vida. E Deus honra aqueles que o honram. Deus honra aqueles que nele confiam. Deus fala com Jacó. Nesse mundo de hoje que nós vivemos, que nós chamamos de um mundo materialista, porque as pessoas não valorizam as coisas do coração, porque as pessoas não valorizam as coisas do espírito, valorizam mais as coisas materiais, valorizam mais o bem-estar material do que o bem-estar espiritual. Nesse mundo materialista, individualista e secularizado. Por que ele é um mundo secularizado? Porque as pessoas aprenderam a não depender de Deus, a não buscar Deus, a não querer saber de Deus. Elas mesmas buscaram uma autonomia. São autônomas.
E nós falamos aqui na escola dominical passada que o pecado, a essência do pecado do ser humano é essa autonomia. É não buscar Deus, é não depender de Deus. Eu me lembro, um irmão nosso estava indo para o Peru, Paulo Mussi, e foi de trem, o trem da morte, né, passando aqui por Mato Grosso do Sul, Bolívia, e foi subindo. E na sua caminhada turística ele encontrou um austríaco. Começou a falar de Deus para o austríaco. O austríaco virou para ele e disse: não, nós não precisamos de Deus. Você já viu como são as nossas cadeias na Áustria? O Estado nos dá. Você já viu como são as nossas escolas, como as nossas crianças são tratadas? O Estado nos dá. Você já viu que todos nós temos emprego, todos nós temos segurança social, todos nós temos estabilidade, o Estado nos dá. Nós não precisamos de Deus. Esse negócio de Deus é para vocês aí da América Latina, pobres, perdidos. Nós não precisamos disso, não. Nós alcançamos a independência, a autonomia humana. Nós não precisamos de Deus. Aí eu volto a bater naquela tecla, que o pior ateísmo não é o filosófico que você aprende lá na faculdade, no materialismo histórico, etc. e tal. O pior ateísmo é o que está aqui dentro da igreja, conosco, como diz o pastor Ricardo Barbosa. É o ateísmo de falar que crê em Deus, mas faz de Deus um Deus irrelevante. Um Deus sem participação efetiva na nossa vida. Deus quer ser o centro da nossa vida e da nossa existência. Deus se importa com os nossos anseios. Deus se importa com os nossos desejos. Deus se importa. Jesus veio revelar que Deus é o nosso Pai. É o nosso Pai celestial, que dá chuva, que dá sol, que dá as estações, que dá a respiração, que dá o fôlego. Então, Deus se importa conosco. Mas nós insistimos em empurrar Deus para fora da nossa vida, não em palavras, mas em ações, em atitudes. E Jacó aprende que ele precisa depender de Deus. Ele vive momentos da sua vida tão opressores, tão difíceis, tão impossíveis de serem controlados, que ele é quase que jogado aos pés de Deus. Eu tenho insistido muito comigo mesmo, né, antes de insistir com vocês. Tenho insistido muito com o Espírito Santo, na presença de Deus, naquilo que João Batista diz. Para nós que somos o povo de Deus, e dizemos que somos o povo de Deus, para nós o que importa é o que vem de Deus. Não somente o que importa, mas o que nos interessa é o que vem de Deus. Deus se permite, quando buscado, intervir na nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Deus quer fazer parte da nossa vida e da nossa existência, sendo a inspiração para as nossas atitudes e para as nossas decisões. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos aprender, fazer esse caminho de passar pelo Jaboque, pelo Val do Jaboque. Esse Val do Jaboque, numa alegoria, ele é um dos momentos mais decisivos da vida de Jacó. Mais uma vez, Deus o tira do lugar comum, do sossego, desaloja-o, faz-o andar, faz-o caminhar
faz-o peregrinar, e nessa peregrinação, nessas decisões, ele tem que passar pelo Val do Jaboque. A Bíblia mostra para a gente que nós crescemos em Deus e no nosso relacionamento com Deus quando nós somos provados e aprovados. Quando nós somos provados e quando nós somos aprovados. Deus permite que a gente entre numa situação e essa situação nos prova. E essa situação prova o nosso coração. E essa situação revela quem nós somos e o que está dentro do nosso coração. E nessa situação, nós vamos ter a oportunidade de confiar em Deus, de fazer do jeito que Deus quer ou fazer do nosso jeito. Quando nós confiamos em Deus e fazemos do jeito que Deus quer, nós somos aprovados e somos catapultados para uma outra dimensão nesse relacionamento com Deus. Mas quando nós somos provados, não somos aprovados, porque não buscamos Deus, não entendemos Deus, não ouvimos Deus, não fazemos do jeito que Deus quer, nós somos mandados para o deserto. E ficamos lá dando volta, igual Israel. Em Cádiz Barneia, é o Jaboque de Israel, entra na terra, possua a terra, porque eu sou convosco, ó Israel. O que eles precisavam fazer? Confiar em Deus, confiar na direção de Deus, confiar nas promessas de Deus, confiar na palavra de Deus. O Deus que disse, entra, eu sou contigo, eu te dou essa terra. Mas o que foi que eles fizeram? Não confiaram em Deus, não fizeram do jeito que Deus esperava que eles fizessem, preferiram olhar para eles mesmos, para a força deles, e se perderam. E não passaram nessa prova. Foram reprovados e foram colocados no deserto para circular durante 38 anos, para completar 40 andando naquele deserto. Jacó está diante desse vale de decisão. Deus disse para ele, Jacó, já são passados 20 anos, volta agora para a casa do teu pai. Eu poderia ter dito, mas o senhor, logo agora que eu consegui mais ou menos empatar o jogo com Labão, o negócio aqui está bom, as mulheres são daqui, a coisa está se ajeitando por aqui mesmo. Logo agora que parece que eu vou estabilizar, que a coisa, o senhor quer me botar para caminhar, para marchar. Mas ele não questionou Deus. E nem as mulheres também o questionaram. É interessante que quando ele conta isso para as esposas, para as mulheres, elas entendem, aquiescem a decisão dele. Então responderam Raquel e Lia. O que elas responderam? Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Deus disse que é para eu voltar para a casa do meu pai. Quando Deus fala, tinha um pregador que dizia assim, Deus não é estuprador de mentes e de consciências. Deus não vai estuprar ninguém, à vontade de ninguém, não vai fazer isso. Alguns já chegaram para mim e disseram assim, pastor, se fosse para eu cometer esse pecado, eu já pedi a Deus que tire a minha vida. E eu tive que falar, Ele não vai tirar.
Ah, se for para eu cair no adultério, eu prefiro que Deus tire a minha vida. Ele não vai tirar. Ah, se for para eu sair dos caminhos do Senhor, eu prefiro morrer que Ele não vai fazer isso. Deus vai nos fazer crescer em obediência a partir do exercício da obediência. Jacó, volta para a casa do teu pai, que eu sou contigo. Mas aqui está bom. Será que é Deus mesmo que está falando? Porque lá tem meu irmão que quer me matar. Aqui as coisas estão começando a melhorar. Mas Deus disse, ele entendeu que era a voz de Deus, que era a vontade de Deus. E ele vai tranquilo e em paz? Vai? Ele está indo tranquilo e em paz? Por que não? Ele está com medo do seu irmão, está com medo de Esaú. E o que ele fez? Nesse momento de medo, nesse momento que ele sabe que ele tem que voltar, nesse momento que ele sabe que é a voz de Deus, que é a vontade de Deus para a vida dele, mas ele está inseguro, ele está com medo, ele está com medo da vida dele, da família dele, dos rebanhos dele. O que ele fez? Capítulo 32, a partir do versículo 9, diz o que Jacó fez. Olha aí. O que Jacó fez? Orou Jacó. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tenho usado para com teu servo. O homem converteu, gente. Ele agora é crente. Ele não é arrogante. Sou indigno de todas as misericórdias. Sou indigno de tanta fidelidade que o Senhor tem usado comigo. Deixa eu perguntar aqui, fazendo aqui um intervalo. Você tem essa sensação na sua vida? De que você desfruta das misericórdias de Deus? Assim como Jacó está dizendo, quando você olha para a história da sua vida, né, para a sua jornada com Deus, para a sua caminhada com Deus, você percebe que Deus tem sido misericordioso com você? Percebe? Sente isso? Vê isso? De verdade? Percebe que Deus tem usado de fidelidade? Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora eu sou 2 bandos. Aleluia. O Senhor é bom. Suas misericórdias duram para sempre. E a sua fidelidade é de geração em geração. Deus age na nossa vida. Deus age na história da nossa vida, irmãos. Glória a Deus. Deus é muito bom. Deus cuida de nós. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú. Por quê? Porque eu temo. Coisa mais difícil é a gente assumir as nossas fragilidades. Coisa mais difícil é dizer, estou com medo. Não sei. Não sei. Estou com medo. Estou com medo, Senhor. Não sei o que fazer.
Só sei que eu tenho que fazer. Estou fazendo não é porque eu estou enxergando, estou plenamente seguro. Estou fazendo porque eu confio no Senhor, mas eu estou com medo. Eu preciso de revelar isso para o Senhor. Eu tenho tido experiência com o Senhor, eu tenho visto o quanto o Senhor tem sido bondoso comigo, não tem como eu não enxergar isso. Há 20 anos atrás, eu era um desesperado com um pedaço de pau na mão, fugindo do meu irmão. E agora o Senhor, durante esses 20 anos, o Senhor me arrebentou, o Senhor me quebrou, o Senhor me moeu, mas o Senhor também me abençoou. Eu estou voltando agora e volto não com um pedaço de pau na mão, mas eu volto com filhos, com uma casa, com uma família, com um rebanho que pode até ser dividido, porque não dá para andar tudo junto. Mas eu estou com medo. Eu estou inseguro. Aí, meus irmãos, só tem uma coisa que alivia o nosso coração. É a oração. É ir para a presença de Deus, como nós cantamos aqui. É buscar o Senhor. Livra-me das mãos de meu irmão, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Porque o Senhor me disse, eu te farei bem, e te darei uma descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Amém? O que é isso que ele está falando? O que é que Jacó está orando? Jacó está trazendo à memória quem ele é. Jacó está trazendo à memória quem Deus é. Jacó está trazendo à memória a vivência, a caminhada, a jornada, a vida dele com Deus. Está trazendo à memória as promessas de Deus para a vida dele. E passou ali aquela noite. E levantou-se naquela mesma noite para atravessar o val do Jaboque. E quando ele vai atravessar o val do Jaboque, tendo atravessado toda a sua família, Jacó tenta atravessar o ribeiro, mas um homem se lhe opunha numa luta corporal. E Jacó era um homem muito forte, que não se rendia, e lutaram a noite toda. Imagina, pancada para aqui, gruda da acolá, pega no pescoço, vira daqui, vira dali. Figuradamente, nós podemos entender isso como a resistência de Jacó em chegar ao ponto desejado por Deus. Ele não se rendia e não se entregava de forma alguma. Mal sabia ele que ali era o anjo do Senhor, não um anjo, mas o anjo do Senhor. E naquela luta, naquela resistência, não se rendendo, não se entregando, o anjo tocou-lhe na juntura da coxa e ele foi desconjuntado. Foi tocado por Deus, completamente desarticulado, perdeu a sua força. Quando ele perdeu a força, ele falou, espera aí, o negócio aqui é diferente. Esse aqui é mais forte do que eu. Eu não posso lutar contra ele. Eu não posso resistir a ele. Dura coisa é, meus irmãos, resistir a Deus. Dura coisa é não se submeter a Deus. Dura coisa é ser duro de coração.
É muito duro ser duro de coração. Desconjuntado. Completamente desconjuntado. Ele agora precisava da força de Deus. E disse para aquele anjo do Senhor: não te deixarei ir se não me abençoares. Você é mais forte do que eu. Você pode mais do que eu. Eu preciso da tua bênção. Como te chamas? Meu nome é Jacó. Então, a partir de hoje, você não chama mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens se prevaleceste. Glória a Deus. Tem coisas nas nossas vidas que nos impedem de sermos príncipes de Deus. Tem coisas na nossa vida que muitas vezes impede de Deus fazer de nós príncipes dele. E passaremos a existência como Jacó, e nunca como Israel. Todas as vezes que nós fizermos a opção pela autonomia, de querer fazer do nosso jeito, da nossa forma, todas as vezes que nós fizermos a opção de não nos rendermos à vontade de Deus, nós vamos continuar sendo Jacó. Me lembra muitos anos atrás, para ser mais preciso, acredito que há uns 28 anos atrás, alguém estava pregando nesse texto e disse: tem muito Jacó que insiste em ser Jacó, mesmo conhecendo a vontade de Deus, não se rende à vontade de Deus. Por coisas do coração, por dureza do coração. Alguns não conseguem romper com a lascívia, outros não conseguem romper com os enganos, outros não conseguem romper com a arrogância e vão continuar como Jacó. Mas quando nós permitimos Deus nos tocar, quando nós permitimos o toque de Deus e nos desconjuntamos diante de Deus, nos rendemos, nos desconjuntamos, a nossa vida é mudada. Deixamos de ser Jacó e passamos a ser príncipes de Deus. Que maneira estranha de Deus fazer um príncipe, não é verdade? Tornamo-nos príncipes de Deus quando somos desconjuntados por Ele. O Spurgeon, considerado um dos maiores pregadores de todos os tempos, ele dizia que é raro encontrar homens e mulheres de Deus, mas todos aqueles que você encontrar como homens e mulheres de Deus trarão nas suas vidas e até mesmo nos seus corpos marcas dos embates e marcas do desconjuntar de Deus. Deus faz príncipe não fortalecendo-os, mas Deus faz príncipe desconjuntando-os. Porque príncipes de Deus, como Israel, dependem da força de Deus. Nós precisamos ser tocados por Deus para termos a nossa vida modificada. Deus tocou no ponto certo da vida de Jacó. Algumas áreas de nossas vidas só serão transformadas se houver um toque divino. Tem parte na nossa vida que você não é pela sua força, mas é pela força de Deus. Tem parte na minha vida que só pode ser liberta pelo toque de Deus.
Esse medo que assombrava Jacó, que tornava ele quase que inoperante, quase que fazia com que ele não saísse do lugar, aquilo só podia ser transformado pelo toque de Deus. Tem áreas da nossa vida, do nosso caráter, que só vai ser transformado se for tocado por Deus. A nossa vida só é modificada, só é transformada, as transformações duradouras da nossa vida, do nosso caráter, só acontecem quando Deus toca, quando Deus põe a sua mão, quando Deus coloca o seu dedo. Você, Jacó, é um homem muito forte, você tem brigado com a vida, parabéns. Mas nessa sua força, você continua sendo um Jacó. Agora, na força do Senhor, você se transforma num príncipe de Deus. É difícil entender isso, irmãos. Nós só podemos ser príncipes de Deus quando nós somos desconjuntados. É a forma mais esquisita de fazer um príncipe. Quando você olha para aquelas coroas tradicionais, como é que se fazia um príncipe? Ensinando ele a lutar com a espada, ensinando ele a falar bem, ensinando-lhe as artes da política, ensinando-lhe a arte disso, daquilo outro, empoderando o sujeito, dando-lhe capacidade e capacitações. Agora, aqui com Deus é diferente. Enquanto não permitirmos Deus nos tocar, enquanto não nos desconjuntarmos diante de Deus, não seremos também príncipes de Deus. Qual área da nossa vida Deus precisa tocar? Qual parte da nossa vida nós insistimos em ter o controle? Só pode ser mudado e transformado se Deus tocar. Curva sua cabeça.